Nesse vídeo eu quero te trazer informação bizarra sobre Rafael Santos Borré nesses últimos jogos e também te falar sobre algo que preocupa o Internacional. Eu estou falando de Alexandre Bernabéu e ainda sobre a sua permanência. O Inter que nessa sexta-feira treinou no CT Parque Gigante, inclusive teve entrevista coletiva nesta manhã. O Inter que voltou a fazer isso antes dos jogos, porque o Inter tem a partida agora nesse próximo domingo às 6h30. Inclusive o Inter tem uma expectativa de 40 mil torcedores para essa partida contra a equipe do Vitória. E eu quero te trazer mais detalhes também sobre esta situação. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não me esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Lembrando que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias, é para homens de todas as idades, não perde tempo. Clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o Internacional e eu quero começar aqui primeiro falando sobre o treino dessa sexta-feira. O Inter que treinou pela manhã às 10 horas da manhã, foi uma atividade aberta. Antes disso o Inter teve a entrevista coletiva, o Inter que voltou a ter esse formato de, a partir de agora, segundo a assessoria do Internacional, o Inter sempre 2 dias, um dia antes dos jogos, vai ter um jogador ou um membro da comissão técnica ou um treinador ou um dirigente falando. Isso é muito legal. O Inter fazia isso antes da pandemia, após a pandemia, né? E durante a pandemia o Inter parou de fazer isso por motivos óbvios. E após a pandemia o Inter tinha descartado essa ação, estava fazendo só algumas entrevistas com a própria assessoria. E agora o Inter vai voltar a fazer esse tipo de situação, tá? Sobre o time que deve ir a campo contra o Vitória neste fim de semana, neste próximo domingo. Time muito parecido do que empatou por 2-2 contra o Red Bull Bragantino, salvo uma exceção. Zaga. O Agustín Rogel tem um problema muscular. O Roger Machado, na última entrevista coletiva, disse que é um jogador que tinha sentido uma lesão muscular e ele tinha tirado para não agravar, mas a gente não sabe se ele vai estar ou não à disposição. Com isso, 2 jogadores brigam por uma vaga: Igor Gomes e Cleiton Sampaio. Qual que é a tendência hoje? Igor Gomes porque foi titular contra o Bragantino, apesar que fez uma má partida e por isso pode ser que apareça o Cleiton. Tendência de escalação, muito cedo para falar ainda, mas mais ou menos o mesmo time, com Rocher, Bruno Gomes na lateral direita, aí a dupla de zaga com essa dúvida de Igor Gomes ou Cleiton Sampaio, tendência para Igor Gomes, Vitão, e na lateral esquerda Alexandre Bernabéu, meio de campo com Thiago Maia e Fernando, Alan Patrick, Gabriel Carvalho e Wesley, na frente Rafael Santos Borré. Essa é a tendência de escalação do Internacional, tá bom? Outra situação que eu quero trazer para ti também é sobre Gabriel Mercado, porque o Mercado ele fez uma coisa muito legal, que inclusive caiu muito bem no bastidor do Inter. Porque o Mercado rompeu o ligamento naquele último final de semana na partida contra o São Paulo, e ele teve todo o rompimento, fez exames, foi ali admitido que ele tem uma lesão dentro do seu joelho esquerdo, né, dentro da parte colateral, e vai fazer inclusive a cirurgia já nos próximos dias. Só que qual que seria a situação normal para o Gabriel Mercado? Ele ter voltado para Porto Alegre, né, já para primeiro ficar em repouso, segundo já para iniciar a fase de cirurgia. Não, ele ficou em São Paulo, foi com a delegação para Bragança Paulista, voltou com a delegação de Bragança Paulista para Porto Alegre e só a partir daí que ele foi ver a família. Ou seja, ele ficou com o Internacional durante todo esse tour que o Inter fez lá para o São Paulo. Ou seja, ele não desapegou dos jogadores e mostrando mais um fato de uma liderança. E isso foi um bastidor que inclusive caiu muito bem no vestiário do Internacional. Outra situação que eu quero te trazer também é sobre uma informação bizarra do Borré desde a chegada de Roger Machado. Primeiro, eu preciso dizer que o Borré, que é um jogador que foi criticado em dado momento nessa temporada pelo Inter, tá com ótimos números. O Borré, na partida contra o Red Bull Bragantino, completou o seu 20º jogo, sua partida de número 20. E dentro da sua partida de número 20, em 20 jogos, né, pegando esse recorte pelo Internacional, em 20 jogos ele tem 8 gols e 1 assistência. Ele tem 9 participações em gols nesta temporada. Durante o período que ele jogou, ele é o jogador com mais participações em gols do Internacional. Ele está quase chegando também em ser um dos artilheiros do Inter nesta temporada.
Além disso, ele é o jogador com mais chances criadas, o jogador que mais tem finalizações no gol e um dos atacantes hoje dentro do Campeonato Brasileiro com a nota SofaScore com a maior nota 6.91, quase 7 para vocês terem ideia. E o Borré, então, tá com esta média de quase a cada 2 jogos um gol, que é uma média muito interessante, que era a média do Ener Valencia no ano passado. A média do Valencia era um pouquinho maior que essa. O Valencia, que também na partida contra o Bragantino, voltou a marcar o primeiro gol dentro do Campeonato Brasileiro. E pegando agora um recorte menor, que é os últimos 8 jogos, o Borré nos últimos 8 jogos tem 6 gols. 6 gols em 8 jogos. Isso é absurdo. E ainda mais, pegando um recorte menor ainda, se a gente for pegar os últimos 5 jogos, são 3 gols marcados. E 3 gols onde, né, ele abriu o placar, onde foi ali um gol importante, onde ele teve ali uma importância, não é o segundo gol, o terceiro gol, ali quando já estava decidido a coisa, como era o gol ali do Alan Patrick contra o São Paulo, quando estava 3-1, não. Gols que realmente definiram o placar. E tudo foi com o Rafael Santos Borré. Quer um outro dado também sobre o Rafael Santos Borré? O Borré, entre centroavantes do futebol brasileiro, é um dos centroavantes que mais marca, que mais gera pressão e um dos que mais geram interceptações em desarmes. O que também se fala por si só e até por isso ele tem aquele apelido lá na Colômbia de ser a la máquina, porque é um jogador que é muito ativo. Se a gente for comparar, devido às proporções, ele é tipo o que era o Gabriel Jesus na seleção brasileira. Aquele cara que é útil defensivamente, que em dado momento foi muito criticado. O Borré é também esse jogador. Aquele cara que se dedica muito atrás, óbvio, acaba pecando algumas vezes na parte da frente, mas atrás é um cara que se dedica bastante. Diferente do Ener Valencia, que já tem uma intensidade muito menor quando tá sem bola. Outra situação que eu quero falar para vocês também é sobre uma preocupação que o Inter tem, que é sobre Alexandre Bernabé. E aí eu vou voltar a falar sobre essa situação, que é sobre a permanência do lateral esquerdo, que hoje, na minha opinião, é um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro, se não o melhor nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Alexandre Bernabé segue com o contrato até o fim dessa temporada, pertence ao Celtics e seu passe fixado é de 8 milhões de euros. Na conversa que a gente teve com a direção do Internacional, naquele último churrasquinho que a gente pode falar, ou café colonial, a direção do Inter disse que estava em negociações com o Celtics, que não tinha chegado em um acordo, tinha 2 possibilidades, uma era um reempréstimo que era muito difícil e outra era tentar comprar parte dos direitos econômicos. O Inter viu o Bernabé com uma possibilidade aí sim de ser um atleta que tem um potencial de revenda, que seja aquele cara que o Inter compre agora, mas com possibilidade de vender no futuro pelo dobro, triplo do preço, mas o Inter sabe que a situação tá difícil. E tem clubes já interessados no Bernabé. O Celtics já recebeu sondagens. O Bernabé quase deixou o Internacional na própria época do Eduardo Cudê. Ele quase foi jogar no Independiente Avejaneda. Só não saiu porque o Cudê exatamente naquela semana, ou muito próximo da semana, foi demitido. Ou se demitiu, enfim. E a partir disso o Bernabé acabou ficando no Internacional. Senão era um jogador que teria saído do Inter. E a gente nem saberia que o Bernabé joga tanto essa bola e estaria até hoje com o René na lateral esquerda. Ou com outro lateral que teria chegado na janela de transferência. Mas o fato é, o Inter tá fazendo muitos movimentos para a permanência dele, mas a gente sabe, o Inter não vai pagar 8 milhões de euros, nem vale 8 milhões de euros, não. O Inter não tem nenhum jogador com esse valor. Seria a contratação mais cara da história do Internacional, para um lateral esquerdo, que ó, pelo menos é um baita jogador, mas não vale esse preço. Então isso é algo que ainda segue preocupando o Internacional. O Inter ainda mantém um otimismo para a permanência dele, mas ainda sinceramente é uma situação muito incerta e é algo que preocupa o Inter, porque haja um novo lateral esquerdo no mercado é algo que não é nada fácil, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais com as informações, valeu, falou e foi!